Olá, meu grande guerreiro pré-vestibulando, meu aluno de PSC 3 e CIS 3. A gente vai ver um pouquinho, professor Walter de Biologia, a gente vai ver um pouquinho de algas, algumas características fundamentais em algas. Eu aqui no vestibular, aqui em Manaus, a gente quase não vê esse conteúdo, né? Quase não é cobrado, melhor falando, mas a gente vai dar umas pitadas para a gente identificar algumas características do reino protista, né, e do grupo das talófitas. Lembrando que eu separei o grupo protista, os protozoários da classificação antiga e as algas. Eu fiz isso didaticamente para que vocês tomassem conhecimento das características. Eu coloquei aqueles que fazem fotossíntese, aqueles que não fazem fotossíntese, aqueles causadores de doença que são mais cobrados nas provas, né? E hoje a gente vai dar uma pitadinha, melhor falando, de algas e o grupo talófitas dos fotossintetizantes. Legal? Beleza, a gente vai entender como é que funciona a classificação. Legal? Beleza? Então vamos começar. A gente vai falar de reino protista, né, dos fotossintetizantes, especificamente as algas fotossintetizantes. Tá legal? Muito bem, esse é o nome do careca, né, professor Walter de Biologia, aqui para te ajudar nesse processo tão importante que é o vestibular, não é isso? Então, o primeiro processo que é fundamental entender é aquela questão da endossimbiose. Lembra? A endossimbiose ainda nos primitivos, ela foi essencial para fazer a dicotomia dos grupos, né? E aí a evolução veio e agiu sobre eles, dando a diversidade, ou toda a diversidade que a gente conhece dentro desse grupo, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, a célula ancestral, procarionte, né? Surgiu as invaginações da membrana plasmática, aí vai formando as organelas membranosas, né? Aí formou aqui, ó, retículo endoplasmático, fechou formando um núcleo, pegando o material genético e armazenando o material genético, formando um núcleo. Aí deu origem aos eucariontes, né? Olha, teoricamente, não é isso? Formou todo um sistema de endomembrana, que são as organelas endomembrana que a gente conhece, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, certo? Essas membranas, essas organelas membranosas vieram de toda essa invaginação. Perfeito? Muito bem. Aí o que aconteceu? Está a célula já com todo o seu sistema endomembrana, ou desenvolvendo, ainda meio primitiva. O que ela fez? Encontrou uma célula procarionte, heterotrófica, bem antiguinha, né? Vagando. O que ela fez? Ei, vem cá que eu preciso de ti. O que ela fez? Ela englobou. Esse procarionte, não é isso? Quando englobou esse procarionte, o que aconteceu? Esse procarionte no futuro se transformou numa mitocôndria. Lembra que a mitocôndria tem membrana dupla? Lembra disso? Muito bem. A membrana externa da mitocôndria, certo? Não é dela. É do envoltório feito pela absorção dela pela célula ancestral, certo? Quando ela englobou, ela formou um círculozinho e formou a membrana externa, certo? E a membrana interna da mitocôndria é dela própria, perfeito? Por isso que a teoria diz que a mitocôndria já foi uma bactéria. Então, quando ela foi englobada, certo? Ela desenvolveu as duas membranas. Tranquilo? Muito bem. Olha o que aconteceu agora. Bom, eu já tenho a mitocôndria, então eu já tenho como produzir energia, certo? Aí, uma parte segue o seu caminho e vai dar origem aos eucariontes heterotróficos. E aí, em algum momento da história evolutiva, o que aconteceu? Essa estrutura fez uma segunda endossimbiose. Quando ela fez uma segunda endossimbiose, o que ela fez? Ela incorporou procariontes autótrofos, ou seja,
aquele indivíduo que produz o seu próprio alimento, não é isso? E essa estrutura que foi englobada, ela no futuro deu origem ao cloroplasto, legal? E esta linhagem caminhou para a formação dos vegetais. Então eu tenho aqui a endossimbiose, uma para a mitocôndria e a outra endossimbiose para o cloroplasto, certo? Então por isso que nós encontramos nas células vegetais, nós encontramos quem? Mitocôndria e cloroplasto. Logo os vegetais fazem respiração e fotossíntese. Ok? Duas endossimbioses então para os vegetais. Primeiro para a mitocôndria e a segunda para a formação do cloroplasto. Tudo bem? E aí, a dicotomia para a formação de seres vivos animais e seres vivos vegetais. Só que não fica só aí, certo? A evolução é um processo espetacular. Certo? Vai haver ainda perda e ganho de outras estruturas, né, que vão classificar ou ocasionar a diversidade dos diversos grupos dentro do reino. Legal? Vamos lá. Aí, olha o que eu tenho agora. Olha. Endossimbiose primária e secundária. Eu tenho um eucarionte heterótrofo, mitocondriado, não é? Aí o que ele faz? Endossimbiose primária das cianobactérias, não é isso? O que acontece? Olha, ele desenvolve clorofila A, B e cicoficobilinas, que são pigmentos que vão contribuir para o processo fotossintético. Olha o que acontece, olha, menos ficobilina vai dar origem às algas verdes. Aí, observa, as algas verdes, clorofíceas, deram origens ao reino plante, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então fica entendido que todos os vegetais inferiores, intermediários, superiores, têm como origem as algas verdes, as clorofíceas, com base delas para o desenvolvimento. Então, as algas deram origem a todos os vegetais que nós entendemos hoje como briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, né? Muito bem. Aí uma endossimbiose secundária deu origem a quem? Aos eubenoides, às euglenas, clorofila A e B. Então sempre está acontecendo isso, sempre ocorre uma diversificação, uma dicotomia, certo? Uma cladogênese para dar origem aos outros indivíduos. Aí se você observar aqui, o menos retira a clorofila B, não é isso? Mutação, legal? E aí deu origem às algas vermelhas, endossimbiose secundária, clorofila C, menos as ficobilinas. Veja que está sempre tirando, aparecendo. O que acontece isso? Mutação. As mutações são a base da evolução, como nós já vimos isso, não é isso? Muito bem. Aí deu toda a linhagem de atomáceos, ciliados, apicomplexos, dinoflagelados, que, como eu já havia dito, eu separei um pouquinho de forma didática para facilitar o teu entendimento. Legal? Então todos os outros filos, aqui todos os outros filos são de origem de cladogênese e a evolução agindo sobre isso. Por isso que nós temos uma linhagem muito grande de indivíduos. Tranquilão? Beleza, né? Vamos lá. Aí, o que eu tenho agora? Eu vou colocar para vocês as principais características deste reino, tá? Observem, coloquei bem devagarinho. São protistas, não se discute, né? Olha aí, eucariontes, perfeito? Fotossintetizantes, uni ou multicelulares, pode ser unicelular ou várias células. O que mais? Clorofilados, fazem fotossíntese. O que mais? Possuem também xantofila, pigmento amarelo, né? Ficocianina, pigmento azul. Ficoeritrina, pigmento vermelho. E apresentam parede celular, certo? Porque todos têm uma linhagem vegetal. Tranquilo? Vamos lá. Aí vamos dividir nos filos. Quais são os filos? Euglenoides, dinoflagelados, diatomáceas, algas pardas, algas vermelhas e algas verdes. Tudo bem? Vamos em ordem. Vamos aos euglenoides. Euglenoides. Olha o exemplo. Olha aí, bonitinho. A Euglena viridis.
né? Existia no passado recente, uma discussão entre zoólogos e botânicos. Por quê? Porque a euglena, ela se locomove, bonitinho, mas faz fotossíntese. Aí o cara, não, ela é animal. Aí, não, mas faz fotossíntese, é vegetal. O que fizeram? Acabaram com essa discussão e colocaram no reino protista, certo? Mas faz fotossíntese. Ok? Então, olha, faz fotossíntese ou não, vai depender do processo metabólico. Apresentam 2 flagelos, reproduzem por divisão binária ou divisão simples, divide. Possuem pigmentos fotossintetizantes, clorofila A e B e carotenoides. A reserva energética é de paramido. Muito bem. Vamos ver a carinha dele? Tá aí a carinha deles, a euglena. Se você observar, vacúolo contrátil ou pulsátil, responsável pela eliminação de água. Eucarionte, tem mitocôndria, respiração celular, complexo de Golgi, fazem absorção ou produzem substâncias, né? Muito bem. Vamos ao outro, vamos aos dinoflagelados. Dinoflagelados, olha aí, bastante estranho, né? Pouco entendido, mas bastante estranho. Vamos ver algumas características. São unicelulares ou coloniais, apresentam 2 flagelos que se dispõem de forma característica, um para cima e o outro por o lado. Interessante isso, né? Um para cima e o outro para o lado. Então que elas se locomovem assim, de um lado, elas rodam e giram, andam e giram, porque os flagelos têm direções diferentes. Ajuda a locomoção. Legal? Um gira em torno da célula como um peão e o outro em volta da região posterior, fazendo que ele se desloque. Metade das espécies são heterótrofas, bioluminescentes, formam autótrofas, são os produtores dos ecossistemas marinhos, e algumas espécies formam uma maré vermelha. Então observe que existe uma diversidade muito grande desses indivíduos. Muito bem, olha aí o exemplo, né? São Ceratium e a Noctiluca. Apresentam bioluminescência, olha como é que fica o oceano, né? Apresentam pigmentos que produzem luz e formam a maré vermelha. Lembra que eu havia comentado na ecologia? Olha aí, a maré vermelha, substâncias sendo eliminadas pelas algas, né? Muito bem. Característica importante: zooxantelas. Zooxantela. O que é isso? Zooxantela. Observe, existem os corais. Coral é animal. Só que o coral tem dentro dele as algas. Essas algas fazem fotossíntese. Quando elas fazem fotossíntese, elas pegam a matéria orgânica e dão para o coral. O coral se alimenta. Entendeu? Então é uma espécie de mutualismo que existe, tá? Então elas são guardadas dentro do coral, aí as zooxantelas fazem a fotossíntese, produzem matéria orgânica e dão para o coral, certo? Mas existe um problema muito sério hoje nos oceanos provocados pela poluição, o que nós chamamos de branqueamento dos corais. Bom, se o coral ele é verdinho, tem as zooxantelas dentro, quando as zooxantelas morrem por ação de poluição, elas saem. Quando elas saem, o coral fica branco. Chama de branqueamento dos corais. Olha, o que é resultado que vai levar à morte dos corais provocados pela poluição. Ok? Muito bem. Vamos ver outro grupo? Bacilariófita, também chamada de diatomáceas. Muito bem. Vamos ver um grupo? Bacilariófita ou diatomáceas, também conhecida como diatomácea, possuem uma carapaça frústula, 2 carapaças assim, ó, frústula, 2 carapaças, dióxido de sílica, né? São iridescentes. O que é iridescente? Elas brilham. Iridescente quer dizer brilha, tá? Possuem reserva de óleo e desenvolvem o que nós chamamos de pedra de atomitos. Tem gente nos litorais que tem, no passado, hoje não faz mais isso, né? No passado as pessoas faziam casas e pegavam umas rochas. Essas rochas todas eram chamadas de pedra de atomitos, estavam impregnados de atomáceas. E são usados como filtros e polidores por causa da sílica,
areia. Legal? Um exemplo, vamos ver as fotos. As diatomáceas são lindíssimas, né? Imagina você encontrar isso impregnado nas rochas. Mais um exemplo, uma diatomácea, uma alga, né? Muito bem. Os diatometes são muito usados na indústria na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, são utilizados com cerca de 270 mil toneladas de diatometes por ano. Veja abaixo alguma das suas aplicações. Veja como a aplicação de alga, de diatomáceas na indústria. Olha o que ele fez, ó. Usado como filtro, como isolante térmico, isolante acústico, inseticida, corantes, vernizes, solventes, catalisadores industriais. Então, observe que mesmo sendo uma alga, ela existe uma propriedade importante para a indústria, e aí a pedra de diatomito, cheia de diatomáceas, cheio de algas, tá? Porque ficam assim, igual, por causa da sílica, por causa da areia, certo? Sua estrutura é em forma de sílica. Vamos ver mais uma? Feofícias ou feófita, feofícias, essas são chamadas de algas pardas. Legal? Muito bem. Todas as feofícias são multicelulares e marinhas, apresentam clorofila A e C, carotenoides e fucoxantina, reserva de carboidrato, laminarina. Muito bem. Essas interessantes que a gente sempre vê nos comentários, nos documentários de tubarão e tal. Olha o que a gente vê aqui, ó. São as algas pardas gigantes, apresentam 60 metros, imagina, 60 metros de comprimento, são chamadas de kelps. Olha a imagem, uma floresta de algas, né, interessante, é alga, não é planta, é alga, então não tem raiz, tem aprensório. Legal? Então elas se fixam no solo por aprensório. Não existe, na verdade, raiz. Você só tem raiz quem é planta. Tá legal? Olha o tamanho, para você imaginar o tamanho. Olha o que eu fiz. Eu botei uma outra imagem com um tubarão do lado. Olha, você imaginar o tamanho que representa esta alga. Certo? Mais comum é o sargasso. Mar de sargasso. Muito encontrado, principalmente no Mediterrâneo, né? Olha aí como elas são pardas, né? São estranhas. Essa estrutura que parece uma folha, essa estrutura, ela é extremamente grossa, né? E possui uma capinha assim de uma gosma. Essa gosma evita a perda de água, certo? Vamos ver mais uma? Rodofícia, rodófita ou simplesmente rodofícia. Essas são as algas vermelhas. Muito bem. Vamos ver as características. Maioria multicelular, marinhas ou de água doce. Em troncos de árvores, algumas acumulam carbonato de cálcio e formam os corais, ou contribuem na formação dos corais. Olha aí, daquela formação coralínea, né, estrutural. As algas, mais uma. Perfeito? Tranquilo? E aí vamos para algas verdes, também chamada de clorofícias. Clorofícias, clorófita ou clorofícias. Vou beber uma aguinha aqui que já está engasgando aqui o professor. Muito bem. Vamos ver algumas características das clorofícias. Um dos grupos mais diversificados, unicelulares ou multicelulares, aquáticas, marinhas, dulcícolas, em ambientes úmidos e formam os líquens. Ó, um dos mais diversificados. Água doce, são encontradas em água doce também, mas a maioria é marinha, né, e presentes em ambientes úmidos. A gente encontra nas árvores em forma de líquens, aquele líquen verde que a gente encontra, verde e branco, né, na verdade aquilo é alga, é uma clorofícia. Legal? Muito bem. Está aí o exemplo clássico, né? O mar, formando as clorofícias. Espetacular essa clorofícia, microscópica, né? Olha o cloroplasto dela, né? Em forma de espiral. Olha essa daqui também, muito bonita. Lindas algas, clorofícias, né? E aqui é um quinidário.
observe, é um animal, um quinidário. Só que o quinidário ele não é verde. O que faz com que ele fique verde são as algas presentes no corpo dele. Legal? Muito bem. Como é que chama disso? São as zooclorelas, algas fotossintetizantes que fornecem substância orgânica ao quinidário. Então o quinidário verdadeiramente ele não faz fotossíntese, porque ele é um animal. O animal não faz fotossíntese, tá? Mas ele é esverdeado, então essa estrutura é chamada de zooclorelas. As algas zooclorelas vivem dentro do animal, fazendo fotossíntese e nutrindo o animal, dando matéria orgânica através do processo fotossintético. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho? Vamos ver as crisófita ou algas douradas. Essas algas têm como característica marinhas ou de água doce, chamadas de algas douradas, parecem diatomáceas e feofíceas. Uma classificação controversa. Ainda existe esse problema de pegar as algas por uma mudança, uma mutação, ela ocorre uma mudança porque pequena, aí já querem pegar e mudar e transformar em um outro grupo, né? Mas é preciso fundamentalmente esperar e ver a questão genética para ver se há possibilidade ou não de fazer a dicotomia do grupo. Muito bem. Marinhas ou dulcícolas, marrom ou amarelada, iridescente. Elas brilham. Brilham por quê? Por causa da sílica. Vamos ver o exemplo? Olha aí, lindíssimas algas douradas. Aqui um grupo microscópico, né? E como elas reproduzem? Vamos ver os ciclos reprodutivos das algas, né? Existe um ciclo interessante que a gente deve perceber o seguinte: 3 ciclos: aplobionte, diplobionte, aplodiplobionte. O que é importante saber quando se estuda esses ciclos? É fundamentalmente entender o processo da meiose, onde acontece a meiose e seu tipo de meiose, tá bom? E aí, como todos esse grupo ainda tem ancestral, o mesmo ancestral que deu origem aos vegetais, então eles estão muito similar ao tipo de reprodução, tá bom? Vamos ver então o grupo aplobionte. O que quer dizer isso? Que um adulto é haploide, certo? O indivíduo adulto é haploide, ele é N, tá legal? Vamos ver o signo então. Aqui o grupo aplobionte. Muito bem. Então tá aqui o indivíduo aplobionte, ele é N, certo? Olha o que vai acontecer. Ele vai produzir gametas por mitose, ok? Igual a todos os vegetais. Os vegetais produzem gametas por mitose. Presta atenção nisso. Não vai confundir. Animal produz gameta por meiose. Vegetal produz gametas por mitose, igual as algas. Tá legal? Muito bem. Aí por mitose formou os gametas, gameta masculino e feminino. Os gametas se unem e formam o zigoto 2N. Ó, zigoto 2N. E o zigoto 2N sofre meiose. Certo? Muito bem. Quem é que sofre meiose? Não é o zigoto? Então essa meiose é chamada de meiose zigótica. Tudo bem? Meiose zigótica ou inicial. Tranquilão? Porque a meiose aconteceu no zigoto. Beleza? Também chamada de meiose inicial. Bem legal. A maioria das algas faz o ciclo aplobionte. Beleza? Mas você deve imaginar que, quanto à sua diversidade, existe alga diplobionte e existe alga aplodiplobionte, mas a maioria é aplobionte. Vamos então ao ciclo diplobionte, onde o adulto é diploide. Olha só, adulto diploide, ó. Aqui nós temos já, na verdade esse ciclo aqui é o ciclo aplodiplobionte, o esporófito 2N sofreu meiose, deu origem ao gametófito N. O gametófito produz gametas, os gametas fazem a fecundação, formam o zigoto, e o zigoto dá origem ao esporófito. Esse ciclo aqui, ó, é o ciclo aplodiplobionte, certo? Então a gente consegue entender aqui, ó, 2 indivíduos, o esporófito 2N e o gametófito N. Então aqui existe uma alternância de geração. Beleza?
Haplodiplobionte. Vamos ver esse ciclo agora. Olha aqui esse ciclo. É praticamente a continuação do outro. Ele é a continuação. Tem o esporófito e o gametófito. Haplodiplobionte é o mesmo ciclo, só que de uma forma diferenciada. Olha, esporófito 2N, gametófito N. Esporófito sofre meiose, sofre os poros. Meiose espórica. Meiose espórica. Ok? Muito bem. Aí os esporos dão origem ao gametófito. O gametófito produz os gametas fazem a fecundação, formam o zigoto e dá origem ao indivíduo. Ciclo haplodiplobionte, meiose espórica. No ciclo diplobionte, a meiose é gamética, certo? E o ciclo diplobionte é mais comum, ou o ciclo de grande quantidade, nos animais. Nós produzimos gametas por meiose. Então a nossa meiose é a meiose gamética. No ciclo haplodiplobionte, a meiose é espórica, que produz esporos. No nosso caso, a nossa meiose é gamética, que a meiose produz gametas. Nós somos seres diplobiontes. Tranquilão? Legal. E aí, observe esse ciclo reprodutivo muito simples, né? A alga, o filamento da alga, já adulto, forma uma estrutura chamada zoósporo. Esporo, parecido com o animal. Por quê? Porque ele é flagelado. Ó. Então o que ele faz? O zoósporo vai, cai no chão, fixa no chão e dá origem a uma alga. Certo? Dá origem a uma alga e esta alga fica adulta e cresce. É um ciclo assexuado, não existe gameta. Certo? É um ciclo assexuado. Importância ecológica das algas. Muito bem. Qual a importância? Desculpa. Importância econômica. Ecológica é o próximo slide, tá? Então, importância econômica. Legal? Para que serve? Primeiro, indústria farmacêutica. Laboratórios, eles usam o HH ou agar-agar, como queiram falar, né? Que é uma espécie de gelatina retirado de alga, que serve como meio de cultura. E aí você pode usar esse agar com várias substâncias. Uns chamam de agar-sangue, colocado sangue. Agar-chocolate, pega o sangue, coloca na estufa, ele fica escuro, escurecido. Agar-chocolate, agar-maconque, agar-milirrinton, e assim vai. São os vários tipos de placas, que chama de placa de Petri, que a gente usa para colonizar bactérias. Mas eu nunca vi isso. Esse é o vendedor, né, o tipo da placa, né, da substância, melhor falando, o agar, misturou com água. Olha o que acontece. Forma aquele meio de cultura que fica colocado nas placas de Petri para a cultura de bactérias e fungos, muito usados em laboratórios. Então, economicamente, isso é importante por causa dos laboratórios. Também alguns fazem a ingestão desse elemento que ajuda na flora intestinal. Muito bem? Vamos ver outra. A alga laminária, também chamada de kombu pelos japoneses. Você conhece? Olha aí. Aquela alga utilizada para colocar no sushi, kombu. É uma alga especial chamada laminária. Né? Aí você vai fazer o quê? Vai comer as algas, come a alga, come o sushi coberto pela alga. Isso é grana para os restaurantes que fazem sushi. Agora sim, a importância ecológica das algas. Importância ecológica. As algas são importantes? Aqui o exemplo, né? O que é isso? Isso, na verdade, nós chamamos de fitoplâncton. O fitoplâncton, lembra? É o plâncton vegetal, são as algas microscópicas. Muito bem, qual a importância delas? Elas representam o maior produtor de oxigênio. O maior produtor de oxigênio. Então aquela história da floresta amazônica produzir oxigênio, né? Nenhuma floresta produz mais oxigênio do que a própria floresta de algas, melhor falando. As algas são os maiores produtores de oxigênio do planeta. Aí eu vou fazer uma luta, olha essa luta. Floresta versus plâncton. Quem é maior?
Quem produz mais oxigênio? O plâncton. Então o plâncton ele é o campeão mundial na produção de oxigênio. Legal? Muito bem. A gente finda aqui a nossa aulinha sobre algas, sobre nossa discussão leve sobre algas, tá certo? E aí, espero você para a próxima. Grande abraço.